Capítulo 2. A realidade e as crenças pessoais. Você forma a estrutura de sua experiência por meio de suas próprias crenças e expectativas. Essas ideias pessoais sobre si mesmo e a natureza da realidade afetarão seus pensamentos e emoções. Você toma suas crenças sobre a realidade como verdadeiras, e em geral, não as questiona. Elas parecem autoexplicativas e aparecem em sua mente como declarações de fato, demasiadamente óbvias para serem examinadas. Com muita frequência elas são aceitas, portanto, sem perguntas. Não são reconhecidas como crenças sobre a realidade, mas, pelo contrário, são consideradas como características da própria realidade. Em geral, essas ideias parecem irrefutáveis, fazendo tanto parte de você que não lhe ocorre especular sobre sua legitimidade. Elas se tornam suposições invisíveis, mas, não obstante, colorem e formam sua experiência pessoal. Algumas pessoas, por exemplo, não questionam suas crenças religiosas, mas aceitam-nas como fato. Outras acham comparativamente fácil reconhecer tais suposições interiores quando elas aparecem em um contexto religioso, mas têm pouco discernimento no que se refere a outros tipos de crenças. É muito mais simples reconhecer suas próprias crenças em relação à religião, política ou assuntos semelhantes, do que identificar suas mais profundas crenças sobre si mesmo, sobre quem e o que você é, particularmente em relação à sua própria vida. Muitas pessoas são completamente cegas para suas próprias crenças a respeito de si mesmas e da natureza da realidade. Você recebe excelentes pistas de seus próprios pensamentos conscientes. Muitas vezes se recusa a aceitar certos pensamentos que lhe vêm à mente porque eles conflitam com outras ideias geralmente aceitas. Sua mente consciente está sempre tentando apresentar-lhe um quadro claro, mas você muitas vezes permite que ideias preconcebidas bloqueiem essa inteligência. Tornou-se moda culpar o subconsciente por problemas e dificuldades de personalidade, sendo que a ideia que eventos anteriores, carregados e misteriosos, alojaram-se ali. Neste país, várias gerações cresceram acreditando que as porções subconscientes da personalidade não eram confiáveis, tinham muita energia negativa, continham apenas episódios desagradáveis que seria melhor esquecer. Eles cresceram acreditando que a mente consciente era relativamente impotente, que a experiência adulta era estabelecida nos dias da infância. Tais conceitos criaram divisões artificiais. As pessoas aprenderam que não deveriam ter consciência de material subconsciente. As portas do eu interior foram firmemente fechadas. Somente uma psicanálise longa podia ou devia abri-las. O indivíduo normal sentia que era melhor deixar essa área de lado, e assim, ao fechar essas porções do eu, também estabelecia barreiras contra a alegria do eu interior espontâneo. As pessoas sentiam-se dissociadas do centro de sua própria realidade. O conceito do pecado original era muito pobre, limitado e distorcido, mas, pelo menos, era acompanhado de procedimentos muito simples. Através do batismo, você podia ser salvo, ou por meio de algumas palavras, sacramentos ou rituais, alcançava a redenção. Ver o Evangelho de Marcos 1:11, por exemplo. A ideia do subconsciente imaculado, porém, não deixou ao homem uma saída assim fácil. Os poucos rituais possíveis exigiam anos de análise, que apenas os muito ricos tinham o privilégio de vivenciar. Mais ou menos ao mesmo tempo em que a ideia do subconsciente suspeito se generalizou, a ideia da alma foi relegada ao esquecimento. Milhões de pessoas, portanto, acreditaram em uma realidade na qual se encontravam privados da ideia de uma alma, sendo oprimidos pelo conceito de um subconsciente nada confiável, talvez definitivamente maligno. Essas pessoas viam-se como um ego solitário e vulnerável, vagando, perigosamente sem proteção, nas ondas tumultuosas de processos involuntários.
Mais ou menos ao mesmo tempo, muitas pessoas inteligentes estavam compreendendo que as ideias das religiões organizadas sobre o Deus, céu e inferno, eram distorcidas e injustas, tendo o sabor de histórias de contos de fadas infantis. Essas pessoas não tinham onde buscar ajuda. Nessas circunstâncias, olhar para dentro teria parecido uma tolice, pois elas haviam aprendido que, para início de conversa, este dentro continha a fonte de seus problemas. Os que não podiam pagar uma terapia, tentavam com mais vigor inibir quaisquer mensagens do eu interior, por medo de serem tragados pelas selvagens emoções infantis. Agora, antes de qualquer coisa, não há limites ou divisões para o eu, embora, para propósitos de discussão, uma palavra como ego possa ser usada aqui, já que você compreende o que ela significa. Você pode verdadeiramente confiar nas porções aparentemente inconscientes de si mesmo. Como veremos mais tarde, pode tornar-se cada vez mais conscientemente perceptivo, trazendo para sua consciência porções cada vez maiores de si mesmo. Você respira, cresce e realiza inúmeras atividades delicadas e precisas constantemente, sem ter consciência do como executa essas ações. Vive sem saber conscientemente como mantém este milagre da percepção física no mundo da carne e do tempo. As porções aparentemente inconscientes da pessoa atraem átomos e moléculas do ar para formar sua imagem. Seus lábios movem-se, a língua pronuncia seu nome. O nome pertence aos átomos e moléculas dentro de seus lábios ou língua. Os átomos e as moléculas movem-se constantemente, formando-se em células, tecidos e órgãos. Como pode o nome proferido pela língua pertencer a eles? Eles não leem nem escrevem, contudo falam sílabas complicadas que comunicam a outros seres, como você mesmo, desde um simples sentimento, às mais complicadas informações. Como fazem isso? Os átomos e moléculas da língua não conhecem a sintaxe da língua que falam. Quando você começa uma sentença, em geral não tem a menor ideia consciente de como irá terminá-la. Contudo, tem fé de que as palavras farão sentido e de que o que deseja dizer fluirá sem esforço. Tudo isso acontece porque as porções interiores de seu ser atuam espontaneamente, alegremente, livremente. Tudo isso ocorre porque seu eu interior acredita em você, geralmente mesmo quando você não acredita nele. As porções inconscientes de seu ser atuam incrivelmente bem, em geral, a despeito da grande incompreensão de sua parte sobre a natureza delas e de suas funções, e diante de fortes interferências que você faz por causa de suas crenças. Cada pessoa experiencia uma realidade única, diferente da de qualquer outro indivíduo. Essa realidade brota da paisagem interior dos pensamentos, sentimentos, expectativas e crenças. Se você acredita que o eu interior trabalha contra você e não por você, atrapalha seu funcionamento, ou melhor, força-o a comportar-se de uma certa forma por causa de suas crenças. É função da mente consciente fazer julgamentos claros sobre sua posição na realidade física. Muitas vezes, falsas crenças impedem-na de fazê-los, pois as ideias egoisticamente mantidas impedem uma visão clara. Suas crenças podem ser como cercas que o rodeiam. Você precisa primeiro reconhecer a existência de tais barreiras, precisa vê-las, caso contrário nem irá perceber que não está livre, simplesmente porque não enxergará para além das cercas. Elas representarão as barreiras de sua experiência. Há uma crença, porém, que destrói as barreiras artificiais da percepção, uma crença expansiva que, automaticamente, trespassa ideias falsas inibidoras. Agora, separadamente, o eu não é limitado. Essa afirmação é uma declaração de um fato que existe independentemente de sua crença ou descrença nela. Depois desse conceito vem outro. O eu não conhece nem fronteiras nem separações. As que você experimenta são resultado de falsas crenças. Depois vem a ideia que eu já mencionei. Você cria sua própria realidade.
a fim de compreender a si mesmo e compreender o que você é, pode aprender a experienciar-se diretamente separado de suas crenças sobre si mesmo. Peço que cada leitor se sente em silêncio. Feche os olhos. Tente perceber dentro de si as profundas tonalidades sensíveis que mencionei anteriormente. Isso não é difícil de fazer. O conhecimento que você tem de sua existência irá ajudá-lo a reconhecer seus profundos ritmos interiores. Cada pessoa perceberá esses tons, à sua própria maneira, portanto não se preocupe com o que vocês devem sentir. Simplesmente diga a si próprio que elas existem, que são compostos das grandes energias de seu ser, feito carne. Depois, abandone-se à experiência. Se estiver familiarizado com termos como meditação, tente esquecer o termo durante este processo. Não use qualquer nome. Livre-se de conceitos, experiencie seu próprio ser, e o movimento de sua própria vitalidade. Não questione: isto está certo? Estou fazendo da maneira correta? Estou sentindo o que devo sentir? Este é o primeiro exercício do livro. Você não deve usar o critério de outras pessoas. Não existem padrões, apenas seus próprios sentimentos. Não há recomendação de limite de tempo. A experiência deve ser agradável. Aceite o que acontecer como unicamente seu. O exercício irá colocá-lo em contato com você mesmo. Irá fazê-lo retornar para si mesmo. Sempre que estiver nervoso ou aborrecido, pare um instante para perceber esta tonalidade sensível dentro de você, e descobrirá que entrou em seu próprio ser, e está seguro. Quando tiver feito este exercício várias vezes, sinta esses ritmos profundos saindo de você em todas as direções, como na verdade acontece. Eles irradiam-se eletromagneticamente de seu ser físico, e de maneiras que eu espero explicar mais tarde, formam o ambiente que você conhece, ao mesmo tempo em que formam sua imagem física. Eu lhe disse que o eu não é limitado. Contudo, certamente você acha que seu eu acaba onde sua pele se encontra com o espaço, que você está dentro de sua pele. Seu ambiente, entretanto, é uma extensão de seu eu. É o corpo de sua experiência unido à forma física. O eu interior forma os objetos que você conhece, tão certa e automaticamente como forma seu dedo ou seu olho. Seu ambiente é um quadro físico de seus pensamentos, emoções e crenças tornados visíveis. Uma vez que seus pensamentos, emoções e crenças movem-se através do espaço e do tempo, você afeta condições físicas separadas de você. Considere a espetacular estrutura de seu corpo simplesmente do ponto de vista físico. Você o percebe como um sólido, como percebe toda a matéria física. Contudo, quanto mais a matéria é explorada, mais óbvio se torna que dentro dela, a energia toma formas específicas, a forma de órgãos, células, moléculas, átomos, elétrons, cada uma, menos física que a anterior, cada uma, combinando-se em misteriosa unidade, Gestalt, para formar este corpo.